Pronto. Então, agora eu vou continuar essa aula. Eu passei o que eu tinha esquecido na última aula, eu passei agora. E para gravação, a aula começa agora, que vai ser sobre carboidratos. Carboidratos, eu dei aula conjunta com a Carol, né? Obviamente, química é muito maior que biologia. E o que a gente viu na aula de carboidratos? A gente viu o que são eles, as classificações deles e também a parte de fermentação alcoólica. Primeiro, carboidratos, pelo nome dá para perceber que são carbonos hidratados, eles geram energia, né? A fórmula dele é CnH2ON, tanto carbono hidratado. A, a maioria é assim, dos básicos, né? Dos monossacarídeos, mas quando chega em outros, eles vão perdendo águas, então vai ficando um pouquinho mais estranho essa relação. Mas para monossacarídeos, geralmente é assim. Tem muitos grupos oxigenados, eles podem ser poliálcool-cetona, o poliálcool-aldeído, né? Isso é legal de saber. E o principal composto é a glicose, que a gente vai ver mais com os pormenores delas. Essa aqui é um som interessante que eu nem vou ligar muito. Essa aqui, por exemplo, é a parte da isomeria que eu falei na aula, que eu nem vou me atentar muito aqui também. Os monossacarídeos, como eu falei, são os carboidratos mais simples, eles vão ser a base para todos os outros carboidratos. Eles vão ter a função mista, como eu falei, né? Ou vai ter álcoois e aldeídos, ou álcoois e cetonas. Existem duas conformações, a conformação normal e a conformação que eles viram um ciclo assim meio estranho. Recomendo vocês verem a aula, que eu falei um pouquinho mais sobre isso. Eles podem ser classificados de 3 a 7 carbonos, então são trioses com 3, tetroses com 4, pentoses com 5, hexoses com 6 e heptoses com 7. O mais importante são as pentoses e hexoses, né, que são a maioria que a gente estuda no ensino médio. Então, aqui, se eu tenho... mas pentose vai ter 5 carbonos, então só vou poder ter um aminoácido com 5 carbonos, porque a fórmula geral é isso, seria C5H2O5. Sim e não. Sim, você está certo, né? Seria C5H2O5, porém, tem a parte da isomeria que eu falei, que pode gerar vários compostos com o mesmo número de carbonos. E isomeria a gente vai ver no segundo semestre, né? Mas aqui, pentose e hexose são os mais importantes. A glicose, como eu falei, é o mais conhecido. Ela é uma hexose e tem as representações que eu falei. Aqui, né? Pega a isomeria ótica, ou essa parte que vira um ciclo meio estranho, pá. Daqui para cá, vocês vão decorar como é que faz. Tipo, você tem que saber que... Você tem que basicamente saber um pouco de como é isso daqui, não precisa decorar, obviamente, que fica mudando de lugar as coisas. Tem que saber que tem os 4 álcoois, tem a função aldeído, né? É legal saber que é um poliálcool aldeído, a glicose. E ela deve ter um negócio cíclico aqui, mas, sério, não precisa lembrar disso aqui. Mas é legal saber que a alfa-glicose tem um OH para baixo e a beta-glicose é um OH para cima. Isso parece que faz diferença nenhuma, mas quando a gente começa a formar polissacarídeos, conjuntão de vários, isso aqui vai ter que ligar com esse OH. Então, dependendo de como faz a ligação, vai ter coisas, tipo, constantes físicas totalmente diferentes. Ele pode ser um líquido, ele pode ser um sólido, ele pode ter tal ponto de fusão, ele pode ter tal viscosidade. Então, isso muda muito, tá? Em cima ou embaixo. Numa representação 3D, né? Molécula tridimensional. Aqui são alguns exemplos: a frutose, que vai ser uma cetona, né, uma polialcoacetona, a glucose, a galactose. Elas são hexoses. Você vê que o que vai mudar vai ser esses HOH mudando de lugar aqui. Então, é meio difícil você lembrar qual é qual. Né? E aqui tem uma pentose, que é a ribose, né? Que tem o ácido ribonucleico, né? Que é o RNA. Tem a ribose, que é muito importante. E é uma pentose, né? O DNA também tem a desoxirribose, né? Que também é uma pentose. Então, também aqui tem o aldeído e tem os vários álcoois. Depois dos monossacarídeos, os mais simples são os disacarídeos, que são justamente a junção de 2 monossacarídeos. Na química, geralmente, formamos água, né? Isso que vai funcionar aqui também. Eu vou juntar 2 e formar água. Ou eu posso separar um disacarídeo e formar 2 monossacarídeos. E você pode combinar diferentes monossacarídeos para fazer diferentes disacarídeos. Aqui tem uma tabelinha dos que vocês têm que saber mais ou menos. Se eu tenho uma glicose, uma frutose, eu vou ter sacarose, né? Açúcar. Se eu tenho glicose e glicose, eu vou ter a maltose, né? Do malte, né? Da cerveja. Se eu tenho glicose e galactose, eu vou ter a lactose, que é justamente do leite. E finalmente temos os polissacarídeos, que são polímeros de monossacarídeos, né? Então, são moléculas gigantes que podem ter várias formas diferentes de se ligar. A gente estuda de glicose. Alguns falam que eles só são definidos para glicose, alguns falam que não, então não quero entrar muito nesse tabu. Mas eles também podem ser quebrados. Por exemplo, você come um pão, você come um polissacarídeo, que é o amido, e ele vai ter que ser quebrado para entrar na célula. Então, eles têm que ser quebrados também com a ação de água, é uma hidrólise. Essa reação de polimerização, aqui está vendo que esses OHs de baixo vão se ligar para formar essa pontezinha aqui, e aqui vão ligar meio que
transversal, né? E se eu quiser voltar, tem esse NH2O, então eu vou ter que reagir com água para fazer justamente a hidrólise. Hidrólise é quebra pela água, né? Mas é isso. A primeira parte, vamos pular para essa parte chata de biologia. A gente volta para a fermentação. A fermentação é uma coisa especial para gerar energia para um fungo, geralmente o Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de cerveja, né? É a tradução do latim. E ele pode ser usado como fermento biológico. Então ele pode ser usado para cerveja, né? Para a fabricação de cerveja, por causa do etanol, ou como fermento biológico por causa do subproduto que é o CO2. Então, para fazer cerveja eu quero, obviamente, o álcool, mas para fazer pão eu vou querer esse CO2 que vai fazer a massa crescer. Ele vai empurrar a massa para cima e fazer ela crescer. Por isso que ele pode ser usado como fermento biológico. E essa é a reação. Eu tenho a glicose, o fungo é como um catalisador, o Saccharomyces cerevisiae, e vai formar 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de gás carbônico. Essa aqui é a carinha do fungo em microscopia eletrônica. Isso aqui é aquele negócio de você tá aqui, ele vai comendo o negócio, vai liberando gás carbônico, então você vê o saco inflando. E é o que eu falei, que o CO2 ele pode ser usado, é o produto principal que você quer como fermento. Mas carboidrato é isso também. Vamos para o próximo slide. Essa aula aqui eu vou dar um pouquinho mais de atenção. A minha aula sobre isso eu não gostei muito, então vou tentar falar um pouquinho melhor de lipídios. E lipídios são basicamente essas gorduras, óleos, né, que na química são ésteres de cadeia longa. A FUVEST adora ésteres, então pode ser que ela cobre lipídios, pode ser que ela cobre biocombustíveis. Biocombustíveis acho que o Pita que vai dar, então, porque eu tô meio apertado em tempo, né, quando a gente fez o cronograma, então talvez ele dê, se der tempo eu posso dar também, ou dar eu, e ele não dá, no caso. Mas eles adoram ésteres, então lipídios podem cair, que são ésteres de cadeia muito longa, são ésteres de ácidos graxos. Ácidos graxos são ácidos muito longos, com mais de 12 carbonos. Eles são insolúveis em água porque tem uma cadeia... Quando tem cadeia carbônica muito grande, tem um caráter apolar, e caráter apolar não se dissolve em água. Então, geralmente são insolúveis em água. E servem como fontes energéticas também. Isolantes térmicos, aqui vocês viram de biologia, né? As funções dos lipídios, então não vou passar muito afinco. Aqui tem o óleo e aqui o leite. O leite, fala, mas tem um carboidrato no leite, que é a lactose, tá. Tem um carboidrato, mas tem os pequenininhos que são a gordura do leite, né? São moléculas menorzinhas que fazem ele ficar com essa coloração branca. E a classe mais estudada dos lipídios são os glicerídeos, que justamente a gente vai focar nessa aula, que é uma molécula grande e é um triéster de ácido graxo. Então ele serve para fazer sabão, serve para fazer biodiesel e várias outras coisinhas. Aqui eu não fiz sabões de biodiesel. E eles são formados pela reação de esterificação. Esterificação, um pessoal tá com dúvida de esterificação. Vocês não vão saber tudo agora. Eu vou passar a esterificação mais afinco depois que voltarem o segundo semestre. Porque aqui eu tenho que passar de algum jeito para vocês entenderem o que são lipídios. Mas vocês não têm que saber tudo certinho ainda. Aqui eu vou ter um álcool com um ácido, é a reação clássica de esterificação. Então vai juntar o H do álcool com o OH do ácido, liberando de novo água, né? Vê que eu falo muitas vezes que libera água, porque realmente libera muitas vezes. Então eu vou juntar aqui, formar água e ligar tudo para formar um éster em cada, fica um triéster, fica tudo ligado por causa desse composto em específico, que é o glicerol, muito importante, glicerol, ou glicerina, né, como você quiser, que ele vai ter, um triálcool, né, tem 3 álcools ligados a uma cadeia de propano, então justamente vai formar um triglicerídeo com mais 3 águas. Esses radicais podem ser iguais ou diferentes, né, dependendo do que você quer. Pode voltar também a reação como uma reação de hidrólise de novo. Então a hidrólise vai quebrar essas ligações e vai formar um álcool, quer dizer, um álcool, né, um triálcool e 3 ácidos graxos. Então, isso aqui é a parte mais simples, né, mas eles podem seguir caminhos mais complexos. Aqui a gente tem que diferenciar óleos de gorduras, que é muito importante, geralmente, que é o cobrado quando fala de lipídios. Os óleos, eles são líquidos em temperatura ambiente. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? É porque essa é a característica que distingue ele das gorduras, justamente. Eles vêm, outra coisa, de ácidos graxos insaturados, né? Insaturados que têm ligações duplas ou triplas. É importante que eles têm que ter 2 ou mais insaturações, no caso. Por isso que, assim que a gente define óleos. Eu vi isso por etapa, eu não sabia. Pensei que se tivesse insaturação, era óleo, e eu estava errado. As gorduras, por outro lado, elas são sólidas em temperatura ambiente e também vêm de ácidos graxos, porém saturados, então sem ligações duplas. Então elas podem ter até uma insaturação, que ainda são consideradas gorduras. No caso, a margarina, acho que tem só uma insaturação. Aqui eu lembro de ácidos graxos, né? Aqui estão os exemplos deles. Aqui tem a representação deles, né? Em vários ácidos graxos. Com pontos de fusões diferentes,
E eu explico um pouquinho isso, mas isso não vem ao caso nessa aula. Daqui vocês vão ver interações intermoleculares e tal. E lipídios com saturações, eles podem ser hidrogenados. Então, eu posso ter uma ligação dupla e colocar um hidrogênio em cada carbono e quebrar essa ligação dupla. Isso é hidrogenação. Então, cada ligação dupla precisa de uma molécula de hidrogênio para colocar em cada carbono, justamente. Se tiver uma tripla, eu vou precisar de 2 moléculas de hidrogênio para ficar só uma simples. E tem diferença entre hidrogenação total e hidrogenação parcial. A total é quando eu vou hidrogenar tudo. Então, vai ficar só com ligações simples. Tudo fica com ligações simples. Isso aqui é só um catalisador, né? Níquel com calor. É um catalisador para hidrogenar. Então, a margarina é parcial. Ou seja, eu tenho várias insaturações e eu vou hidrogenar algumas. E ela vai sobrar, então, uma insaturação. Então, ela vai ser uma gordura vegetal monoinsaturada. Porém, a manteiga, por outro lado, eu tenho que hidrogenar total. Então, não vai ter mais nenhuma insaturação. Vai virar uma gordura vegetal saturada. Por isso a gente pensa em gordura monoinsaturada, gordura saturada, essas coisas que diferem. Então, é legal também saber, quando tem saturação, as gorduras podem ter isomerias, né? Nesse caso, isomeria geométrica. Pode ter na conformação trans, e justamente são as gorduras trans. E isso eu vou passar por cima, mas essa aqui é a conformação trans, quando as partes mais pesadas estão opostas umas a outras. Elas são raras na natureza, mas muito abundantes nas margarinas que são feitas pelos homens. E esse aqui é um processo de transesterificação, é outra reação, que eu pego um éster e um álcool e vira um álcool em ésteres diferentes, né? Eu pego aqui, por exemplo, esse aqui é um triéster, reajo com álcool, vira 3 ésteres e um triálcool. A saponificação é outra reação importante, que é a hidrólise alcalina. Então, eu tenho aqui o triéster, né, o glicerídeo, reage com NaOH, e vou ter a glicerina, de novo, né, e o sabão. No caso, o pessoal nem separa a glicerina do sabão, porque a glicerina ela dá o efeito umectante. Então, eles deixam lá mesmo, tipo, é um subproduto que até é bom pro sabão, para vender mais até. E como que é o sabão? Como é que ele funciona? Eu vou falar rapidinho disso. Ele vai ter essa parte que vai ser uma ligação iônica, né? Então ele vai ter cargas, vai ter carga negativa e positiva, e vai ter um caráter anfifílico, porque ele vai ter uma cadeia carbônica longa, então ele vai ter afinidade com coisas apolares, vai ter afinidade com gorduras, vai ter afinidade com óleos, vai ter afinidade com compostos de carbono em geral, e vai ter a parte iônica que vai ser hidrofílica, que vai gostar de água, né? Vai ser uma parte polar que vai solubilizar em água. Então ele pode solubilizar nas duas coisas. Anfi vem diretamente dos dois. Ele tem filia pelos dois meios, né? Aqui a apresentação simplificada, que é a cadeia carbônica longa, que é a parte polar, né? Que eu explico aqui. Então vai ter a parte que vai ser hidrofóbica ou lipofílica, são sinônimos, e outra que vai ser hidrofílica ou lipofólico, né? As apresentações são iguais. Aqui como funciona, ele forma micelas em volta das gorduras, isso aqui não é muito importante, né? Ele forma bolinhas em volta das gorduras, né? Para a parte apolar ficar interagindo entre si, e a parte virada para o meio ser a parte apolar, isso aqui é água. Então ele diminui a tensão superficial da água, e porque ele desarranja essa superfície da água que é toda arranjadinha. Né? E nas gorduras, que eu falei, que ele vai pegar as gorduras e vai ficar no meio lá. Isso aqui não é muito importante, falei mais por curiosidade na aula, cai muito raramente. Né? Se quiserem ter mais coisa a falar sobre isso, na aula eu explico um pouquinho melhor. Mas a aula de lipídios é isso. Ela tem que passar um pouquinho mais rápido, porque o meu tempo está acabando. Tem algumas aulas para passar ainda, e talvez dê tempo de fazer exercício. Nenhuma pergunta até agora, eu acho. Mas vamos lá. Aula de proteínas e aminoácidos. É bem importante. Essa aula é bem importante, porque é uma coisa que cai bastante até, tanto em biologia quanto em química. Vamos lá, vamos apresentar essa. A primeira coisa é saber o que são as proteínas. As proteínas são macromoléculas, tem um peso molecular muito grande, né? Coloquei aqui um exemplo de 380 mil gramas por mol, então é muito pesado. Se eu tiver 1 mol, eu vou ter 380 quilos de proteína. E a proteína vai juntar diversos aminoácidos, né, que são bem menorzinhos, para formar uma proteína gigante. E tem formas espaciais bem definidas. Né? O leite, ele está presente nos 3 slides: carboidratos, de proteínas e de lipídios, porque o leite tem todos têm alguma coisa, né, que influencia nele. Essas estruturas bem definidas são as que eu vou mostrar agora. Tem a primária, que vai ser só aminoácido ligado a aminoácido, fazendo uma cobrinha. A secundária, que ele começa a fazer uma forma helicoidal, né, de hélice. E aí vai ter interações entre essas partes aqui, vão interagir entre si.
né, com ligações de hidrogênio, provavelmente. A terciária que já começa a se embolar numa coisa meio estranha, que vai ter várias interações entre si. E a quaternária, que é a junção de várias terciárias. Né? Eles também devem ter visto em biologia. Agora a gente vai ver os aminoácidos por si. Os aminoácidos, que na química é muito mais importante que as proteínas em si, eles são constituintes de proteínas, né? Se a gente entender os aminoácidos, a gente entende completamente as proteínas. E o nome dele, aminoácido, deriva justamente das funções que ele tem. Ele vai ter a função amina e a função ácido carboxílico. Então ele vai ter o caráter ácido do ácido carboxílico. Quando ele vai ter um nitrogênio, que é conhecido como a base orgânica, ele vai ter um caráter básico também. Então ele pode reagir entre si, né? Fazer uma reação ácido-base entre si. A gente vai ver depois. E eles podem se ligar um aminoácido com o outro para formar uma macromolécula, que é a proteína. Aqui tá os vários... Cada um desses é um aminoácido que se ligou entre si. Então a gente pode identificar as duas funções do aminoácido. Aqui vai ter... aqui eu falei primeiro. Aqui vai ter claramente a função ácido, né? C dupla O ou H, a gente conhece como ácido carboxílico. E aqui a função base com... a função amina com o nitrogênio, NH2, a amina primária nesse caso, né? É muito importante isso. Para aminoácidos naturais, vai ser sempre no carbono alfa que vai estar ligado à amina. O que é o carbono alfa, Breno? Se vocês lembrarem, a nomenclatura antiga, eu posso fazer 1, 2, ou eu começo do carbono do lado do ácido carboxílico, começo com alfa, beta, gama. Então, o carbono alfa é o primeiro depois da função carboxília. E esse radical, ele tem 20 tipos diferentes de aminoácidos naturais, pode ser desde hidrogênio até uma cadeia gigante, né? Pode ser um benzeno, e isso vai diferenciar. Como eu falei, ele pode se comportar como ácido e base, então o que vai depender vai ser do reagente, como a gente falou na aula de Brown-Lowry. Se eu reagir ele com um ácido muito forte com H-série, ele vai se comportar justamente como base. Então, o hidrogênio vai ligar aqui no padrinho de elétron, né? Lembra da definição de Bronsted? Esse aqui vai ser o ácido doador de próton e a base receptora de próton. Então, justamente aqui. E vai formar, né? Sempre tem que ter em reações orgânicas a conservação da carga. Então, aqui tinha neutro com neutro, neutro, e aqui positivo com negativo, soma as duas dá neutro. Justamente passou hidrogênio, né? Hidrogênio positivo, H+, então ficou Cl- e o NH3+ aqui embaixo. Então, se colocar numa solução ácida, vai acontecer isso, eu vou ter essa molécula aqui. Ou se eu colocar com uma base muito forte, uma base inorgânica, vai acontecer justamente o ácido, o H do ácido carboxílico vai conseguir sair dele, né? Ele vai protonar esse hidrogênio e, né, que é um hidrogênio que sai muito fácil do ácido carboxílico, não tão fácil assim, mas sai tranquilamente até, e vai se ligar o H que vai estar meio que livre, né? Com uma ligação que vai estar livre dos íons. E vai formar justamente a água, que é a base de arrênios, ácido de arrênios, a reação de arrênios, a neutralização de arrênios, que é mais fácil que a gente conhece. E justamente vai dar... a gente pode falar que dá um sal orgânico, né? Falar que isso aqui tá ligado, ou a gente pode dividir os dois em cargas assim. É legal que tem uma reação muito estranha que acontece, como eu tenho ácido e base na mesma molécula, eles podem reagir intramolecularmente e formar os viterion, que tem um composto de caráter neutro. Então, é sempre solução aquosa, eu acho, se eu não me engano. Então, o próprio H do ácido, ele pode ir para a amina, né? Para o nitrogênio, que é a base orgânica. Então, eu tenho um ácido e uma base, eu posso ter essa migração de hidrogênio. Então, vai ser uma reação de Bronsted em solução aquosa e vai formar 2 íons da mesma molécula, né? 2 cargas da mesma molécula. Isso é estranho, mas isso acontece. Né? Eles descobriram que isso acontece por várias reações, por vários testes, e falam, putz, essa molécula aqui devia ter carga, ela se comporta como uma molécula de carga, mas ela não tem carga. Então, o que acontece? E justamente foi isso que eles entenderam, essa foi a solução que eles tiveram para esse problemão. Então, ela pode apresentar essas duas cargas opostas na mesma molécula. É aqui que eu falo que essa reação é possível, sim. Reação de zwitterium. Dois íons em uma molécula só. E muito importante dos aminoácidos é a ligação peptídica, que é justamente a ligação entre dois aminoácidos. Para formar as ligações, as proteínas, a gente vai precisar ligar os aminoácidos. E como essa ligação funciona? Eu vou ligar dois aminoácidos, formar um dipeptídeo, né? Dois peptídeos. A gente conhece peptídeos como os aminoácidos. Se ligar 3, vai formar um tripeptídeo. E se ligar vários, vai formar um polipeptídeo. Falam que polipeptídeo, ele vai até quanto? Não lembro muito bem. Tem até o número, tipo, até esse número é polipeptídeo e depois a gente representa como proteína.
Lembre muito bem, isso não é importante, é só definição. Não importa muito pra gente de química. Então vamos lá. Em biologia você deve lembrar como funciona a ligação peptídica, mas em química ela é muito importante. Eu vou ter o aminoácido 1, que vai ter um radical 1, pode ser hidrogênio, benzeno, blá 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 blá. E eu vou ter o aminoácido 2. É a mesma coisa, porque eu representei diferente. Eu representei esse hidrogênio aqui em NH2, eu representei NHH, né? Porque vai facilitar a reação. Então, radical 2 pode ser também metila, etila, qualquer coisa. Né? E a ligação é justamente a ligação do amor, né? O coração pulsante aí, que vai ligar o OH do ácido com um hidrogênio da amina do outro, vai ligar entre si e liberar H2O. Então, a ligação conhecida como ligação do amor, por mim, né? Eu roubei esse nome, mas eu gosto muito dele. Essa é justamente a ligação peptídica, quando, de novo, libera água e ligação entre duas moléculas. Então vai resultar nesse trambolhão aqui gigante. Só representei ele, tipo, eu podia representar ele assim, né, meio reto, mas assim ficar mais visível, melhor. Justamente vai ser um dipeptídeo. O aminoácido que é o aminoácido 1, a parte ele tá aqui, né, reconhecido como radical 1, e o aminoácido 2, que a parte ele vai estar do outro lado, com o radical 2. Mas a gente vê a formação de uma função conhecidíssima por nós, né? Que é justamente a função amida, C-O-N-H. Então, a ligação peptídica pode ser representada como uma reação amídica, né? Que forma amida. Mas, enfim, isso que eu queria passar de aminoácidos e proteínas para vocês. Agora a gente vai começar a ver reações orgânicas. Eu tenho um tempinho ainda, então acho que dá tempo de ver tudo. Graças a Deus. Mas os dois slides de reações, eles são muito parecidos. Porque as reações são muito parecidas, só que uma funciona em alifáticos e outra funciona em aromáticos. Então vamos lá. A garganta está um pouco seca. Esqueci de trazer água hoje. Em alifáticos, o que vai acontecer? Eu vou substituir. Substituição justamente é pegar um, tirar e colocar outro no lugar. Né? E elas são muito usadas em síntese de halitos orgânicos, e os halitos orgânicos são muito usados para síntese de vários outros compostos. Eles são, tipo, o primórdio das outras reações. Relembrar halitos orgânicos, não preciso relembrar, porque a gente acabou de ver agora na revisão, mas elas são usadas em halogenações, então colocar halogênios, nitrações, colocar NO2, ou sulfonações, colocar HSO3. Então eu vou substituir um hidrogênio da cadeia por esses compostos, né? Muitas vezes necessários de catalisadores. Nesse caso de substituição, catalisador é muito importante, vocês vão ter que lembrar. A halogenação é a mais simples, né? Em alifáticos ainda, eu vou ter um alifático, eu vou reagir com um halogênio representado pela letra X, né? Então vai ser um Cl2, um Br2, um I2, um F2. F2 a gente não representa muito, porque F2 é uma reação muito, muito exotérmica, uma reação muito agressiva, então a gente não reage com F2 geralmente, né? Com o flúor. E vai formar justamente, vai trocar um hidrogênio por um X. Então vai ficar um CH3X e um HX. Então vai ser um ácido aqui, e aqui vai formar um haleto orgânico. Né? Halogênio qualquer, haleto, e assim. Na halogenação, agora vendo a halogenação por si. A gente só estuda para cloro e bromo. O flúor é muito isotérmico e o iodo não é espontâneo. Dá para fazer isso aqui não é espontâneo. É um processo que é radicalar, né? Tem radicais, eu não vou falar muito disso. E é catalisado por luz. Né? Luz do sol, luz de lâmpadas. Mas como a gente sabe qual hidrogênio vai sair? Porque aqui no metano é muito fácil, né? Qualquer um hidrogênio vai sair, qualquer pode ser. Porque vai formar a mesma coisa. Saiu de cima, de baixo, do lado do outro. Vai tudo formar a mesma coisa. Mas com respostas mais complicadas, fica difícil saber qual vai ser substituído. Aí tem a regra de preferência. Então, os hidrogênios ligados a carbonos de maior ordem, ou seja, terciários, eles vão sair mais facilmente, e então vai provavelmente ligar lá o halogênio. E aí o secundário, e por último o primário. O primário raramente vai passar por essa reação. Então tem essa seletividade de cada átomo. O do flúor, mais ou menos entra 1,4, quer dizer, sai 1,4, isso aqui é relativo, tá? Sai 1,4 hidrogênios do carbono terciário, enquanto sai 1,2 do secundário, enquanto sai 1 do primário. No cloro é diferente. Se eu colocar em relativo, sai relativamente 5 do carbono terciário, né? Tipo, sai 5 vezes mais fácil do que o carbono primário, e no secundário sai 4 vezes mais fácil do que o carbono primário. Já no bromo, que é o mais seletivo de todos, sai 1.700 vezes mais fácil do carbono terciário do que no primário, e 80 vezes mais fácil no carbono secundário do que no primário. Esses são só uns dados que eu trouxe para vocês do livro texto que eu uso.
Mas também não é importante só saber que o bromo é mais seletivo, que legal, né? Por isso a gente geralmente usa bromo para colocar no carbono terciário. Mas como é que ocorre essa reação? Eu vou ter aqui o propano, né? Grande propano. Então, no propano, eu não tenho carbono terciário, eu tenho só 2 primários e um secundário. Então, se eu reagir com o bromo, né? O que eu vou ter? O bromo vai ligar no carbono, o carbono vai ficar com 5 ligações, como assim? Não, ele vai ter que tirar uma ligação justamente de hidrogênio. Então, o hidrogênio vai sair e ligar com o bromo que sobrou. Vai ter essa troca, essa substituição, né? O catalisador, luz, muito importante colocar luz. Calor não é tão importante, mas pode colocar também. Quase toda reação precisa de calor para acontecer, né? Precisa aquela curva de potencial, né? E justamente vai formar esse composto e HBr. Então vai formar um bromo propano e o ácido de bromo aqui, né? O ácido inorgânico. Mas, Breno, se eu quiser substituir nessa outra ponta aqui, é a mesma coisa, né? Substituir na ponta é dar o bromo para cá, vai ter o mesmo nome, tanto faz, é só começar a numerar da outra parte. Então, é a mesma coisa. Mas, Breno, se eu quiser substituir no meio, aí sim vai dar uma coisa bem diferente. O bromo vai entrar no carbono do meio, o carbono 5 ligações não pode, o hidrogênio vai sair e ligar nesse bromo. Com luz e calor de catalisador, vai formar esse composto mais o ácido inorgânico. Ou seja, eu tenho 2 compostos diferentes que podem ser formados nessa reação. Qual que vai formar mais? Aqui eu coloquei até uma porcentagem. Como eu falei, para bromo a seletividade é muito grande. Então ele vai preferir muito mais entrar no carbono secundário, que é esse daqui, do que no primário. Mas tem mais hidrogênios substituíveis no carbono primário. Então, em vez de ser tipo 99%, vai ser 96%, porque tem mais como seria, probabilidade de entrar no primário por causa de quantidade de hidrogênios. Mas ele prefere muito mais o secundário. Isso eu não vou entrar muito em foco agora, eu expliquei melhor isso na aula também. O Leandro perguntou também, expliquei. E isso aqui é legal de saber que tipo, vai formar muito mais se eu tivesse esse composto regido com bromo, ia formar só isso? Ia formar só isso? Não. Ia formar só isso? Também não. Ia formar uma mistura dos dois, mas com muito mais disso. Então, às vezes a FUVEST pede, se eu reagir isso com isso, o que forma? Aí você vai colocar, não, forma isso aqui. Tá errado, não forma isso aqui. Forma muito mais isso aqui? Forma muito mais isso aqui. Mas também tem que considerar o outro produto, que é esse aqui de cima. Né? Esses são isômeros de posição. O bromo ele tá em 2 posições diferentes, mas isso aqui a gente vai falar na hora de isomeria, né? E tem outros tipos de substituição. O mecanismo vai ser quase o mesmo. Vai ser um hidrogênio que vai sair e outra coisa que vai entrar. Então, eu vou ter justamente aqui o metano, né? Reagindo com ácido nítrico. Esse aqui é o HNO3, como conhece ácido nítrico, só representa ele de uma maneira diferente para ficar mais fácil a reação. Então, esse NO2 vai ligar aqui e esse hidrogênio vai ligar aqui, formando a nossa famosa água aqui, né? E o nitrometano. Na sulfonação é bem parecido, é o ácido sulfúrico, H2SO4, que justamente vai fazer a mesma coisa. Isso aqui vai entrar no carbono e o hidrogênio vai sair e ligar, formando água. Uma água na química orgânica é muito comum. Sim. Isso é importante. Eu posso ter substituições múltiplas. Então, se eu reagisse com mais isso aqui, pode ser que entrasse mais um HCO3 aqui. Tem 4 carbonos que eu posso substituir. Tem 4 hidrogênios que eu posso substituir. Então, pode acontecer muitas vezes na mesma molécula. É mais raro porque cada vez fica mais difícil de entrar, né? Tipo, isso aqui é um grupo muito grande. Então, o outro para entrar vai ter que, vai ter uma repulsão maior. Então, cada vez fica mais difícil, mas pode acontecer. Agora, a gente falou substituição em alcanos, substituição em alifáticos. Mas os aletos, que são esses daqui, o resultado aqui da substituição da halogenação também podem ser substituídos. E por isso que eles são tão importantes. Eu posso substituir esses aletos, né? Porque a ligação do carbono com o aleto é muito polar. A nuvem eletrônica vai estar muito voltada ao aleto, porque ele tem mais eletronegatividade. Então, ele vai ter uma carga parcial positiva no carbono e uma carga parcial negativa no aleto. Isso pode gerar a possibilidade de outra substituição. Então, os aletos vão sair muito fácil. Eles gostam de ficar sozinhos, os aletos, como X, como Cl-, como Br-, eles gostam de ficar sozinhos. Então, eles vão sair muito fácil. Eles entram fácil e saem fácil. É muito estranho isso. Mas eles querem entrar e também conseguem sair facilmente. Por isso que eles são muito usados para reações orgânicas. Então, alguns exemplos são o clorometano. Se eu reagir com uma base forte, o que vai acontecer? Vai sair esse Cl, que sai facilmente, e no lugar vai entrar o OH. Então, vou botar o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, mais um álcool aqui. Então, eu consigo fazer álcool com os aletos. Se eu consigo fazer álcool com os aletos, eu consigo fazer álcool com partilha de alcanos.
só converter alcano para aleto com substituição, substituir de novo, formar um álcool. Então, eu já tenho esse caminho de reação, né? Aleto álcool. Aqui também, se eu reagir com esse composto meio estranho aqui, né, que parece um éter, eu vou ter justamente um éter, né? Vai ligar com Na, formando NaCl, né? Sais inorgânicos também são muito, como é que é? Estáveis, então formar eles também é muito comum. Então isso aqui vai sair, né? Isso aqui vai entrar no lugar e ligar com NO. Então vai ter o aleto, aí vai formar o éter. Então posso formar éter com aleto, então posso formar éter a partir de alcanos. E por último, se eu reagir com amônia, eu vou conseguir formar justamente uma amina, um aleto com amônia, justamente uma amina e o ácido clorídrico. Mas enfim, essa foi a primeira aula de alifáticos. Agora a gente vai ver a aula de aromáticos. A gente tem um tempinho, não vai ter tempo de fazer exercício, infelizmente. Talvez, se me permitirem, eu faça um exercício, mas também se não der tempo. Vamos para a última aula. Como os alifáticos, os aromáticos também podem sofrer substituição. Nos alifáticos era nucleofílica, ou seja, o carbono ficava positivo e entrava uma coisa negativa, né? Tanto que a gente viu que a polaridade, a ligação, ficava o carbono positivo, o X negativo, o X saía e entrava um OH aqui. Nos aromáticos é diferente, é uma substituição eletrofílica, então o carbono fica negativo, né? Não é o carbono que fica negativo. Mas aqui os catalisadores são mais importantes ainda, porque é muito difícil você quebrar a aromaticidade, é muito difícil você fazer uma reação com o benzeno, então você vai precisar do catalisador sempre. Esse aqui é um exemplo dos catalisadores. Que é ácido sulfúrico, e aqui eu acho que é cloreto de alumínio, uma coisa assim. Lembra que o benzeno sofre ressonância, ou seja, as ligações duplas estão sempre girando nele. As ligações duplas são justamente carga negativa. Você vai ter muita carga negativa girando e ele pode atrair cargas positivas. Então, muitos agentes podem entrar no aromático, os mais importantes são os que a gente viu, a mesma coisa. São os halogênios, são os NO2, né? E são o HSO3. Então, o halogênio, justamente, eu vou ter um hidrogênio da aromático, né? Cada carbono vai estar ligado ao hidrogênio, então um desses hidrogênios podem sair. Um catalisador de cloreto de alumínio ou de cloreto de cloreto, esse aqui é o cloreto férrico, ou cloreto férrico. Eles têm aqui cloreto férrico, cloreto ferroso, né? Esse aqui é o férrico, porque o ferro está 3+. Eles podem substituir, né? Então vai entrar um cloro aqui, sai um hidrogênio que liga com cloro. Eu deixei mais simples aqui, né, menos explicadinho tudo, porque a gente já viu, é muito parecido com os alifáticos. Então, justamente, o cloro vai entrar, o hidrogênio vai sair e ligar com outro cloro. Né? É a mesma coisa, só que aqui tem um ciclo. E o catalisador é diferente, tem que lembrar os catalisadores. Na nitração, é a mesma coisa. Eu vou ter reagindo com ácido nítrico, que lá eu representei com OHNO2, aqui eu representei com HNO3, que é a representação certa dele. O catalisador vai ser ácido sulfúrico concentrado, então eu vou precisar desse meio ácido forte para gerar justamente o NO2 entrar, o H sair, formar água. Né? Aqui a apresentação que eu falei. E isso aqui eu explicando porque o HNO3 vai querer entrar no carbono que está mais negativo, aqui eu expliquei certinho a carga que ele vai reagir com um ácido sulfúrico, justamente, e vai ter um Na2+ com carga positiva. Então ele vai querer a carga negativa que vai estar nas ligações do carbono que vai estar girando lá. O benzeno vai estar girando, né? Vai ter uma carga negativa lá, ele vai se aproximar para tentar pegar ela e vai se ligar ao carbono. E a última reação que eu queria falar, né? Eu acho que é a última, das importantes da substituição, é a sulfonação, que entra o grupo HSO3, então eu reajo com H2SO4, ácido sulfúrico, então o HSO3 vai entrar, o hidrogênio vai sair, formando, né, com calor, né, o catalisador seria o calor, né, não é muito importante, mas tem que representar aqui o HSO3, porque alguns representam que o catalisador é o próprio ácido sulfúrico, mas como ele é reagente, eu não gosto de colocar como catalisador. Então, você pode colocar ácido sulfúrico aqui também. E a água que também forma. Essas reações são muito importantes, esqueceram delas. Tem as reações de Friedel-Crafts, que na benzeno, eu não posso colocar só esses negócios, tipo sulfúrico, não posso colocar só nítrico, não posso colocar só halogênio. Eu posso também colocar outras cadeias carbônicas desse anel aromático. Então, eu posso fazer a relação entre aletos orgânicos e benzeno com um catalisador de cloreto de alumínio. Então, é o mesmo catalisador da halogenação. Né? Primeira coisa que a gente vai ver é colocar
alquila no Friedel-Crafts. Alquila vem de alcanos. Então, colocar compostos que parecem alcanos no anel aromático. Então, vou ter justamente aqui o anel aromático. Eu vou ter um alcano com Cl, então vai ser um halogeno alcano. Para Friedel-Crafts sempre tem que ser um halogeno alcano. Então, geralmente a gente faz com Cl, né? Então, sempre pega um cloreto aqui. Então, não vai ser... Se entra uma metila no anel aromático, então vai ser uma metila ligada a um cloro, o reagente. Isso é muito importante. E o catalisador vai ser cloreto de alumínio, formando justamente o anel aromático ligado ao radical que estava ligado aqui ao cloro e o HCl. Então lembre, se aqui está um CH3, você coloca tem um CH3 aqui ligando, então o reagente era CH3 ligado ao Cl, tem que ser um cloreto, tem que ser esse haleto orgânico. Né? Não pode falar que o reagente era só o CH3, não. Tem que ter Cl para reagir com o catalisador e dar isso aqui no final. Tem também outra reação que é a acilação de Friedel-Crafts, que é justamente eu reagi com a acila. A acila vem da parte de ácido carbônico, né? A acila é o C, dupla O, aí tem essa parte aqui que tem carga, né? Não tem nada. E no caso, vai ter um halogênio também. Então vai ser uma acila ligado a um cloro, né? Um halogênio, geralmente cloro, né? Que também é muito importante. Então, se eu tiver isso aqui no benzeno, eu sei que ele reagiu com um negócio assim. Tem que ter esse cloro aqui, tem que ter esse halogênio, que é geralmente cloro. Elas são muito importantes, as ações de Friedel-Crafts. Aqui são as tabelas que resumem, tem etapas das tabelas também, né? Eu peguei da etapa. Então, se vocês quisem entender muito a aula, se contentem com essas tabelas, dá para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Né? Essa parte de dirigência, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, vou passar voando por ela, né? Estou extrapolando um pouquinho o tempo da aula. Se eu tiver uma coisa que já está substituída, eu posso colocar outra coisa nela? Sim, eu posso. Mas a coisa que já está lá no anel vai dirigir para uma posição certa do anel. Então, tem os ortopara-dirigentes vão dirigir para a posição ortopara, ou os meta-dirigentes vão dirigir para a posição meta. Então, se eu reagir, né, fazer essa... Eu já tenho aqui, eu já fiz um Friedel-Crafts, eu fiz uma alquilação aqui, coloquei esse CH3, e eu vou reagir e fazer uma halogenação. Onde que vai entrar esse cloro? Vai entrar em orto? Vai entrar em meta ou vai entrar em para? Não sabemos. Vamos ver agora. Os ortoparadirigentes, eles vão facilitar a próxima substituição. Então, se eu tenho um ortoparadirigente no anel já, então a próxima substituição vai ser mais fácil do que se eu substituísse no benzeno sozinho. Então, ele ativa o anel. Ele facilita a próxima substituição. Né? Isso é muito importante. A única exceção são os halogênios, que eles são ortoparas, mas são desativantes. Mas isso é uma exceção da exceção, então não é cobrado geralmente. Então, como o nome fala, eles vão posicionar a outra parte no ortopara. Esses aqui são alguns substituintes ortoparas. Quais você tem que saber? A amina, né? Mas o que mais tem que saber é justamente o OH é um ortopara dirigente, e o radical alquila. Isso aqui tem que saber muito. Isso aqui geralmente é cobrado, alquila. Né? Aqui também isso aqui é raramente cobrado, mas a amida é um ortopara dirigente, mesmo que ela fuja da regra que eu vou falar daqui a pouco. Então, pode lembrar que a amida é. E o benzeno também é. Aqui no caso, como eu tinha uma alquila, então esse cloro vai entrar em orto ou em para. Ele é um ortopara dirigente e vai entrar facilmente porque ele ativou esse anel. E a outra parte são os metadirigentes, que vão dificultar a próxima substituição. Então vai ficar muito difícil substituir várias vezes. Então, eu vou ter o ligante aqui já, vou substituir, mas vai ficar muito mais difícil essa substituição. E geralmente os metadirigentes têm ligações duplas, triplas ou dativas. Eu falei da amida porque ela vai ter uma dupla, mas vai ser um ortopara. Então, lembrar que ela é uma exceção. Mas as outras geralmente são, tendo dupla, tripla ou dativa, elas vão ser metadirigentes. Então, eles vão dirigir também a posição meta. Os metadirigentes estão aqui. É legal vocês decorarem os que eu vou falar agora. Os que eu vou falar agora são os mais importantes. Decorem, NO2 é um metadirigente, né? O nitrocomposto. HSO3 é um metadirigente. Aqui, esse aldeído é um metadirigente. E a acila é um metadirigente, né? Lembrar dessas coisas. A acila é muito importante saber que a acila é metadirigente. Aí aqui tem que decorar o que eu falei, né? O alquila, o OH, o NO2. Isso aqui, só saber que é uma exceção da regra que eu falei, né? De ter dupla, tripla ou dativa. Aqui são alguns exemplos, né? Esse aqui vai ser um ortopara-dirigente. Então, ele vai ter esse produto, que é o ortodirigente, mas tem que apresentar outro produto também. Vai ser uma mistura dos dois, como era em alifáticos, né? E água, sempre lembrar da água, né? Aqui, por exemplo, esse aqui vai ser um metadirigente. Então, aqui o catalisador.
né? Vai entrar justamente o torneador aqui. Mas eu posso continuar essa reação, né? Se tiver muito excesso, dá muita energia, eu consigo transformar esse trinitrobenzeno aqui, né? Mas é isso para a aula de hoje. Né? Consegui revisar todo o conteúdo, não consegui fazer exercício, infelizmente. São quase 4 horas. Eu ouvi um gato de alguém aí. Mas... Peraí. É isso para a aula. Eu vou dar uma explicadinha, uma coisa agora. Eu vou parar a gravação agora, então se a gente tiver alguma dúvida, pode falar. Mas é isso para a aula de hoje.